Queremos deixar aqui a nossa imensa gratidão ao Marco Aurélio Lozano, ao ministério dessa igreja, que esses 7 anos, né, começaram aqui com 1.000 pessoas, reunindo e perseverando, e declarando, e crendo, e o Senhor prosperando a obra das mãos de vocês. Louvamos a Deus pelo zelo de vocês, pela fidelidade de vocês em cumprir o chamado e o propósito nesta cidade tão maravilhosa, uma cidade tão especial como a cidade de Maringá, né? Uma cidade extraordinária, uma cidade linda, bonita, com certeza é a segunda mais... Com certeza é a segunda cidade mais bonita do estado, né? Não, estou brincando. Mas é uma cidade muito gostosa. Inclusive, Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, que às vezes que eu venho para cá, a temperatura cai. Fica fresquinho e tal, gostoso, né? Graças a Deus por isso. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Amém? Amém. Eu quero lançar um pensamento e isso vai mexer com você. Isso vai tirar você da sua zona de conforto, do seu lugar de conforto. Você vai pensar comigo, você vai meditar comigo sobre uma verdade que nós temos na palavra de Deus. A nossa vida, ela é espiritual. A minha vida, a sua vida, ela é espiritual. Nós somos pessoas espirituais e que temos um corpo físico, mas esse corpo físico a Bíblia chama de tabernáculo terreno. Esse tabernáculo terreno, ele é transitório, ele é passageiro, mas nós somos pessoas espirituais, somos seres espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5:16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma outra versão diz assim: por isso vos digo, andem pelo Espírito, vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito. Se você não fosse uma pessoa espiritual, a Bíblia estaria pedindo para você andar pelo Espírito? Sim ou não? De novo a pergunta: se você não fosse uma pessoa espiritual, a Bíblia estaria pedindo para você andar no Espírito? Não. Se a Bíblia pede para você andar pelo Espírito, andar no Espírito, é porque você é uma pessoa espiritual. No reino de Deus, tudo funciona de uma forma. Se você tentar acessar o reino de Deus de uma maneira em que o reino de Deus não funciona, você não vai ter êxito. Você vai se frustrar nas suas orações, você vai se frustrar na sua adoração, no seu culto a Deus, você vai se frustrar na sua vida espiritual, porque o reino de Deus, ele tem uma forma, ele tem uma maneira, ele funciona de uma maneira, e a forma do reino de Deus funcionar, ele funciona de maneira espiritual. Ele funciona de maneira espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é um reino espiritual. E para você se relacionar com o reino de Deus, você precisa se relacionar espiritualmente. Você não pode se relacionar do ponto de vista humano, natural. Deixa eu dar um exemplo para você, especialmente para as mulheres. Minha irmã, a sua lágrima não comove Deus. Meu Deus! Aleluia! O seu choro não mexe com Deus. Aleluia! Sabia disso? Então não adianta nós usarmos expedientes, ferramentas, instrumentos
materiais para acessar o reino de Deus, que é o reino espiritual. Não. Irmãos, a única maneira de mexermos e movermos o reino espiritual é através da pessoa do Senhor Jesus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A minha lágrima não me leva ao Pai, o meu louvor não me leva ao Pai, a minha adoração não me leva ao Pai, o meu dízimo não me leva ao Pai, a minha campanha não me leva ao Pai, a minha oferta não me leva ao Pai. A única maneira de irmos ao Pai é através de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E eu fui pesquisar nada no grego. Sabe o que significa nada no grego? Nada. Eu fui no alemão, né? Nicht, nada. Nada é nada. Nada é nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nothing, nada. Eu e você podemos acessar o reino de Deus somente através da pessoa de Cristo Jesus. Somente por Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, a Bíblia está dizendo que sem fé o justo ele deixa de existir. Sem fé o justo morre. O justo vive pela fé. Tira a fé do justo e o justo acaba. E por que nós precisamos da fé? Porque para acessarmos o reino espiritual, o mundo espiritual se acessa mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para acessarmos esse mundo espiritual, nós precisamos de fé. Para nos movermos no reino de Deus, é necessário ser espiritual, é necessário a vida espiritual, é necessário ter fé. Tudo que acontece aqui na terra é determinado pelo mundo espiritual. É o espiritual que comanda o material, não é o material que comanda o espiritual. Queridos, Deus, ele não reage. Não existem reações em Deus. Deus, ele somente age. Ele não reage. Eu não gostaria de servir um Deus que fosse manipulado pelos homens. Agora saiu um problema aí na internet, agora então Deus está coçando a cabeça e está dizendo: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não. Absolutamente tudo está debaixo do governo de Deus. Quando eles estavam no lugar desértico, e aí as pessoas estavam com fome, e Jesus então perguntou para Filipe, onde que ele poderia ter pão para dar àquela multidão. E o texto diz: Jesus perguntou somente para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus sabe exatamente o que vai fazer. Ele conhece o seu futuro melhor do que você conhece o seu passado. Não é maravilhoso servir um Deus assim? Não é tremendo servir um Deus assim? Olha esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos. A fé não é um salto no escuro. Você entende. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como que as coisas surgiram? Pela palavra de Deus. De modo que o que se vê, isso aqui que você vê, isto, tudo que você vê, não foi feito do que é visível. O que você vê foi feito do invisível. O invisível fez o visível. O invisível é criador, o visível é criação. O invisível é eterno, o visível é passageiro. O invisível governa o visível. O invisível determina as questões do que é visível. A palavra de Deus criou todas as coisas.
Então, a palavra de Deus é invisível. Você precisa aprender a dizer a palavra. Você precisa aprender a dizer o que você não vê para querer ver o que você quer ver. O meu problema, o seu problema é que nós falamos o que vemos. Nós precisamos aprender a falar o que não vemos para ver o que queremos ver. Porque o invisível criou o visível. O universo inteiro foi formado, criado pela palavra de Deus. Entendemos pela fé que isto é assim. O que não vemos governa todas as coisas que nós vemos. Pela fé, a nação de Israel, depois de ter vivido por mais de 400 anos lá no Egito, mais de 400 anos no Egito, agora como escravos. Você pode imaginar? Meu pai nasceu escravo no Egito. O meu avô era escravo no Egito. Meu bisavô era escravo no Egito. Meu tataravô era escravo no Egito. Depois de mais de 400 anos, vivendo como escravos, construindo as cidades para Faraó, o texto sagrado diz que Deus, ouvindo o clamor do seu povo, Ele veio através de Moisés para, com mão forte, mão de amor e mão de graça, libertar a nação de Israel de debaixo e sob o domínio e o jugo da nação mais rica, mais poderosa, mais tremenda daqueles dias, que era o Egito. O Egito tinha o maior exército, o Egito tinha a maior economia, o Egito tinha as maiores reservas de alimento, o Egito tinha tudo que era de grande, era do Egito. E Israel vivia como um escravo lá no Egito. Como eu disse, imagina, meu pai nasceu escravo, meu avô nasceu escravo, meu bisavô nasceu escravo. Na mente daquela geração não havia a mínima possibilidade de pensarem em sair do Egito e viverem como pessoas livres. Impossível. Porque tudo que eles viam era escravidão, tudo que eles viam era opressão. A música deles era de lamento, a roupa dele era de escravo, a comida era de escravo, a casa era de escravo. Eles viviam como escravo, existiam como escravo, e eles diziam, não tem jeito. Mas quando o homem diz não tem jeito, Deus diz, tem jeito sim. Quando o homem diz, não é possível, vem Deus e diz, é possível sim. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Eles saem do Egito, sob o comando de Moisés. E o texto sagrado diz que em um determinado momento, eles estavam diante de um mar vermelho. Atrás estava vindo o exército de Faraó. E Moisés clama a Deus e diz, Deus, e agora? Deus diz, marche, Moisés. Mas Deus, o senhor não está vendo o mar na nossa frente, Deus? Marche, Moisés. Eles atravessaram o mar vermelho em terra seca. Em terra seca. Eles chegam no deserto. Deus manda uma nuvem que os protege do calor do sol. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Chega a 50, 55 graus a temperatura naquele deserto. Deus colocou uma nuvem e a temperatura ficava assim em 21, 22 graus. Bem gostoso. Todos os dias. E aí então à noite fica muito frio. Chega a 2, 3 graus à noite. No mesmo dia. Aí Deus fez com que a nuvem se transformasse numa coluna de fogo e aquecia o acampamento. E eles ficavam com 21, 22 graus. Pela fé, nós entendemos que a palavra de Deus cria aquilo que não existe. Deus, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Eles saíram e a Bíblia diz que não havia um enfermo sequer. Se porventura existisse ali um hebreu, um judeu, médico, ele estava desempregado, não teria paciente. Enfermeiro, desempregado, não teria paciente. Nenhuma pessoa enferma,
Todas as pessoas, desde o mais novo, desde o bebezinho, até o mais idoso, forte, igual eu, esse forte, animado, firme, todo atlético. Não bastando isso, eles foram crescendo, eles ficaram 40 anos no deserto. Isso significa que um garoto que tinha 5 anos, ele sai do Egito com o seu sapatinho, com a sua sandália, com a sua túnica, com a sua roupa, e ele vai vivendo ano após ano, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E a Bíblia diz que a roupa crescia no seu corpo, a sandália, o calçado crescia nos seus pés. As mulheres não gostariam muito porque não poderiam comprar um sapato novo. Mas você pode imaginar, né? O pé dele é desse tamanho aqui, a hora que ele crescer, o tênis dele vai crescendo. O tênis dele vai crescendo também. Que coisa impressionante, amados. Nós somos pessoas espirituais. Está na hora de começarmos a conviver mais intensamente com o mundo espiritual. Está na hora de você não mais surpreender com a ação de Deus no nosso meio. É assim, nós somos pessoas espirituais. A nossa vida é espiritual. Vivemos no reino de Deus, no reino espiritual. Quando o cristão não entende isso, ele sofre muito, porque ele quer se relacionar com Deus a partir da criação, a partir do material. O finito tentando entender o infinito, o limitado tentando entender o que é ilimitado. Por exemplo, a fé. A fé não é a nossa tentativa de convencer Deus a fazer uma coisa. Algumas pessoas acham que fé é igual quando uma mulher vai dar luz, sente dores de parto e eu creio. Não. Fé não é você tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Fé é você aceitar que Deus já fez. Eu vou jejuar 3 dias, eu vou fazer uma campanha de 7 quartas-feiras, 7 batidas na porta da garça, 7 cabeçadas no pé da cruz, 7 não sei o quê. Eu vou jejuar 7 dias, e aí eu vou colocar uma oferta de sacrifício lá na igreja. Aí então eu creio que Deus vai fazer isso. Você está enganado. O reino de Deus é um reino espiritual, não é o material influenciando o espiritual, é o espiritual governando o material. E quando nós falamos de fé, fé não é você persuadir Deus, convencer Deus a fazer algo. Fé é você se deixar convencer por Deus de que Ele já fez. Nós vamos no retiro de líderes lá em Curitiba, vamos fazer um final de semana de retiro só sobre fé. Eu quero ensinar a igreja a ter fé, a aprender o que é fé. O que tem de crente frustrado, amuado, entristecido com Deus, porque tinha fé que algo aconteceria e não aconteceu. Mas pastor, eu creia, pastor, não aconteceu. Não é assim que funciona. Se você crê errado, o resultado é errado. E aí nós culpamos Deus, ficamos tristes com Deus, nos afastamos da igreja. Pela palavra, o invisível criou o visível, e nós, com o visível, queremos criar o invisível. Não é assim. Existe uma ordem bíblica, existe uma ordem revelada. Quando não cremos em Cristo Jesus, quando não cremos que Jesus Cristo se fez carne, morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. Quando a Bíblia fala à direita, direito é lugar de honra, direito é lugar de justiça, direito é lugar de maior proeminência. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Quando não cremos que a obra de Cristo é perfeita, quando não aceitamos que a obra dele, de Cristo, já agradou por completo ao Pai, nós voltamos para nós mesmos como fonte de solução.
Quando eu não entendo a obra de Cristo, eu acho que a resposta está em mim. Aí entra o humanismo. Você tem uma energia, você tem uma força, você tem um poder, você tem uma capacidade, você isso, você aquilo, e aí você se volta para você. Mas quando você vai caminhando, pensando na sua capacidade, e quando você descobre que você não pode prover a sua necessidade, resolver o seu problema, a aflição entra e reina no seu coração. E debaixo dessa aflição, o ser humano negocia todo e qualquer valor que ele tem. Porque ele está frustrado consigo mesmo. Ele não consegue resolver os seus problemas, porque ele não depende do sobrenatural para corrigir, mudar e influenciar o natural. Quando cremos que Deus nos ama, quando cremos que Ele nos criou, quando cremos que Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, a confiança em Deus entra em nosso coração, reina nos nossos corações. E a confiança, quando eu sei que Deus me ama, eu confio. Quando eu confio, a confiança produz um fruto chamado paz. Quando eu sei que Deus me ama, produz no meu coração a confiança. Queridos, quando Adão pecou, o texto diz que, como de costume, no entardecer, Deus vem ao encontro de Adão e diz: Adão, onde você está? Queridos, Deus não pergunta: Adão, o que foi que você fez? Não! Deus sabia o que ele tinha feito. Ele pergunta: onde você está? Qual é a sua posição? E o texto diz que Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz. Mas ele não tinha pecado? Tinha. Mas mesmo em pecado, o ser humano ouve a voz de Deus. Eu ouvi a sua voz, eu te vi lendo, eu me escondi. Queridos, você tem um filho, é uma filha, e você diz: filho, filha, não faça isso. Filho, filha, não faça isso. Filho, filha, não faça isso. E você diz para ele não fazer, porque você é opressor ou porque você ama? Você ama. Quando você diz para o seu filho e para a sua filha: não faça isso, porque você quer oprimi-los ou porque você ama? Alguns têm dúvida, mas porque você ama. E aí o filho ou a filha faz aquilo. Aí você encontra o filho ou a filha no hospital, porque fez algo que não deveria ter feito. Não deveria fazer. Aí você chega no hospital e está lá o seu filho e a sua filha mal. Aí você diz assim: filho, eu te avisei que não é para você fazer. O que você fez? Eu te amaldiçoo. Eu quero que você morra. Eu quero que você sofra. Eu quero que você padeça. Eu vou pesar amanhã. Algum pai faria isso? Algum pai faria isso? E por que você acha que Deus fez isso? Por que você acha que quando Adão pecou, Deus foi lá e amaldiçoou Adão e disse: agora você vai sofrer, agora você... Que Deus que você anda servindo? Irmão, Deus não é diabo. Quando você sabe que Deus te ama, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas pelo seu muito amor com que nos amou, dando-nos vida com Cristo, nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecado, e Ele nos amou. Ele não nos rejeitou, Ele nos amou. Isso significa que nada do que você faça de errado, Deus vai deixar de amar você. E nada do que você faça de muito certo, Ele vai te amar mais. Ele te ama e pronto. Ele simplesmente nos ama. E quando nós entendemos que Ele nos ama, o que nasce dentro de nós, o que cresce no nosso peito? A confiança em Deus. Queridos,
relacionamento sem confiança. Tira a confiança e o relacionamento não existe. Acaba. Você sabe que ele te ama, você confia. E por confiar, a confiança produz um fruto chamado paz. Paz. Olha o que está escrito em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E a paz de... se a Bíblia fala paz de Deus, porque deve ter alguns outros tipos de paz. Se o texto está especificando a paz de Deus, é porque tem um outro tipo de paz. Mas a Bíblia diz, e a paz de Deus que excede, está para além de todo entendimento. Queridos, o texto de Hebreus diz que com a fé nós entendemos, e a paz de Deus nós não entendemos. Com a fé nós entendemos, mas com a paz nós não entendemos. Que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Mente é alma, coração é espírito. A paz de Deus invade o seu espírito e a sua alma em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. A palavra guardar aqui no grego significa proteger através de uma guarda militar. O texto sagrado está dizendo que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda somente o seu coração. Ele coloca anjos, ele coloca uma guarda ao seu redor para proteger a sua vida, e que você tenha essa paz na sua mente e essa paz no seu coração, essa paz como fruto da confiança nele. E por que você confia? Porque você sabe que ele te ama. Paz não é resultado de problemas resolvidos. Eu estou devendo 10 mil reais. Alguém chegou e disse assim: pastor, eu senti no coração que tem uma oferta, e me dá uma oferta de 10 mil reais. Eu pego aquela oferta, pago a minha dívida, agora estou em paz. Esta paz não é paz de Deus. Esta paz não é paz de Deus. Porque essa paz eu consigo explicar, eu consigo entender. Agora eu tenho paz porque eu paguei minha dívida. Essa paz não é a paz de Deus. A paz de Deus é aquela que eu não consigo explicar. A paz de Deus, ela excede o entendimento. A paz de Deus é resultado de confiar em Deus. Se o que produz paz em mim pode ser explicado, essa paz não vem de Deus, mas sim é solução de problemas. Por isso eu posso explicar. A paz de Deus não se pode explicar, porque ela é fruto da confiança em Deus e não da solução de problemas. Isso significa que quando você passar pelo fogo, você está em paz. Por quê? Porque você sabe que o fogo não vai te queimar. Se você sabe que ele não vai te queimar, você não está nem aí para o fogo, você está em paz. Se você passar pelas águas, elas não vão afogar, submergir você. A palavra diz, elas não vão submergir você. Você não vai morrer afogado, não vai. Se você não vai morrer afogado, você não está nem aí com as águas, você está em paz, porque você confia na palavra que cria a situação que não havia antes. Posso ouvir um amém? Amém. A paz de Deus é espiritual. A vida do cristão é espiritual. A nossa vida é espiritual. Nós somos pessoas espirituais. A paz, ela excede, ela está para além do entendimento, ela é inexplicável. Por isso que a palavra shalom, paz, shalom, é mais do que calma, é mais do que tranquilidade, é mais do que ausência de guerra. A palavra shalom, paz, significa completo, significa totalidade, significa segurança, significa prosperidade, significa tranquilidade, significa provisão ilimitada. Shalom. Não toca a pessoa que está do seu lado e diga assim: shalom. A pessoa do outro lado fica com inveja, diga shalom. Você acabou de dizer para essa pessoa: você é uma pessoa completa, você está cheia de bem-estar, você está cheia de segurança, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa de paz, você tem saúde, você está especialmente ouvindo da parte de Deus. Shalom.
Queridos, o que Deus fez através de Jesus Cristo foi punir aquele ou aquilo que estava punindo você. O que é que estava punindo você? O pecado. E o domínio do pecado. Eu e você éramos escravos do pecado. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta obra de Cristo Jesus, a Bíblia chama de ato de justiça. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho e eu já termino. O que é um ato de justiça? Um ato de justiça. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, só tem uma palavra para justiça. Justiça, justiça. Mas, por exemplo, em inglês, nós temos justiça, justice, e temos righteousness. Essas são duas palavras que dão sentido diferente. Uma pessoa alcoolizada atropela uma criança de 10 anos e mata. O que os pais dessa criança dizem na imprensa? Eu quero que a justiça seja feita, não é verdade? Só que os pais não querem a justiça. Eles querem o juízo, a condenação. Quando eles dizem assim, eu quero que a justiça seja feita, na verdade não é a justiça que eles querem. Eles querem a punição. Eles querem o juízo. Aí esse rapaz que atropelou e matou, ele foi preso. 3 anos de cadeia. Ontem, vamos imaginar, vamos supor, ontem ao meio-dia, ele recebeu então o alvará de soltura. Ele cumpriu os 3 anos. Ontem ao meio-dia ele saiu da cadeia. Ao sair da cadeia, ele é uma pessoa justa. Ele é considerado perante a lei como qualquer outra pessoa que nunca matou ninguém. A justiça foi feita. A justiça foi feita. Não existe nenhum advogado, nenhum tribunal, nenhum juiz que vai condená-lo pela segunda vez pelo mesmo crime. Não existe isso. A justiça está feita. Ou seja, não há mais condenação sobre ele. A justiça foi feita. Are you following me? Né? Pense. Eu e você herdamos de Adão. Porque Adão pecou, nós herdamos o pecado de Adão. Você conheceu Adão? Não é uma tremenda injustiça você pagar por alguma coisa que você não fez? Não é? Não é injusto você sofrer porque Adão pecou? Não é injusto isso? Deus, eu não tenho nada a ver com Adão, Deus. Ele errou e eu pago. Deus, mas isso é injusto, Deus. É injusto. E Deus sabe que isso é injusto. E sabe o que Deus fez? Deus falou assim, bom, o salário do pecado é a morte. A única maneira da humanidade sair dessa dívida é morrendo por ela. E se você morre, o que adiantou? Você morreu? E o que Deus faz? Ele envia Jesus. Ele fala, humano, gente como a gente, carne e osso, nascido de mulher. E aí Jesus, sem pecado, ele se faz pecado, ele assume os nossos pecados e ele morre. Ao morrer, ser sepultado e ressuscitar ao 3º dia, a justiça foi feita. Se você crer que a herança maldita de Adão caiu sobre Jesus e ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, você está justificado. Você é uma pessoa justa. Você sendo essa pessoa justa, não há mais condenação sobre a sua vida. Veja isso aqui. Existia uma vila com umas 30 casinhas, uma rua no meio, casinhas pequenas. Um cidadão construiu lá e alugou. No dia 1º de cada mês, ele chegava lá na porta, batia lá. Eu vim cobrar o aluguel. E as mulheres que estavam ali dizem, olha, meu marido não recebeu, só vai receber no dia 5. Não quero saber, eu quero ter o aluguel agora.
chutava a porta, empurrava as mulheres, xingava, era uma pessoa extremamente agressiva. Eu quero meu lugar. E passando por ali, um jovem muito distinto, ele viu aquela cena, chegou para o dono daquelas casinhas e disse: você quer me vender essas casas? Ele diz: eu quero. Quanto? Um preço exorbitante. O jovem diz: ok, eu compro. Foi, pagou, documentou a compra, e agora, com a escritura como novo proprietário, ele fez uma cópia da escritura e foi em cada uma das casas e disse: olha, eu sou o novo proprietário, eu comprei essa casa, aqui está a cópia da escritura, e como novo proprietário, eu estou isentando você de pagar aluguel, não precisa mais pagar aluguel. Eu quero que você zere da propriedade, eu quero que você cuide da casa. Entendido? Sim. Aquele dia foi um dia de alegria, de festa, de júbilo naquela vilazinha. Dia 1º do mês seguinte, o antigo proprietário volta. Sai da porta e diz: ei, eu vim comprar aluguel, cadê meu aluguel? Algumas pessoas com medo dizem: não, mas eu achei que o senhor não vai mais. Cadê meu aluguel? Só um pouquinho, só um pouquinho. E eu não pagava. Algumas outras pessoas dizem: ei, só um pouquinho. Eu tenho uma escritura. Escrito está que você não é mais dono dessa casa, então saia daqui. E ele ia embora. Mas alguns pagaram aluguel. Quando Jesus morreu na cruz, ele isentou você do aluguel. Ele disse: ei, você não precisa mais pagar aluguel, você está livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você está livre. E você ficou alegre, feliz, até se batizou como testemunho de que agora você é uma nova criação. Você não pertence mais ao inferno. O diabo não tem mais autoridade sobre você. O reino das trevas não domina mais sobre a sua vida. Só que de vez em quando o antigo dono chega e bate no seu coração e diz: ei, cadê aquela piadinha suja? Você paga o aluguel. Ei, cadê o cigarrinho? Você fuma o cigarrinho. Ei, cadê a maconha? Você fuma a maconha. Ei, cadê o negócio ilícito, o negócio sujo? Você faz o negócio ilícito sujo. E você paga o aluguel. Cadê aquele filme pornográfico? Você vai ver o filme pornográfico. E você paga o aluguel. Você tem que dizer assim: ei, Satanás, é o seguinte, ó, ei, não é comigo não, vai conversar com o dono da casa, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Espírito imundo, Jesus Cristo te repreende, afasta-te daqui. Ele vai embora. Ele vai embora. Queridos, é o mundo espiritual que governa o mundo material. Esta é a ordem bíblica, é assim que funciona. Justiça é a boa ação. Ação de quem? Ação de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus estabeleceu a justiça. Agora, eu e você, como um ser justo que somos em Cristo Jesus, nós podemos viver livres. Você, ouça isso, você, aos olhos de Deus, é tão justo como Jesus é justo. Você não acredita, né? Você não acredita, né? Aos olhos de Deus, você é tão justo como Jesus é justo. Meu Deus. Você foi lavado com o sangue de Jesus. Quando ele vê você, ele vê o sangue. Queridos, ouça isso. No Velho Testamento, pegava-se um cordeiro, sem defeito, sem mancha, perfeitinho, um aninho, macho, primogênito. Levava para o sacerdote. O sacerdote não examinava quem estava trazendo a oferta. O sacerdote examinava quem? O cordeiro. Era o cordeiro que ele examinava. O cordeiro não tem defeito? Não, então pode ser sacrificado. E o sacrifício expiava a culpa desse homem. Ele ia embora sem culpa, sem pecado. Ei, quando Deus olha para você, ele olha o cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele examina o cordeiro. Por isso o escritor aos Hebreus diz: você pode chegar
ama, você pode confiar, nele você pode confiar, Ele é Pai, Ele te ama. Se você recebe isso, isso vai produzir na sua vida paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Por isso a Bíblia declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, Deus não é nosso problema, Deus é a nossa solução. O resultado do pecado de Adão não é somente a culpa pelo pecado. O resultado do pecado de Adão levou ele, Adão, a morrer fisicamente. E juntamente com ele toda a raça humana. Quando Adão pecou, Adão começou a morrer naquele dia. Ele viveu 930 anos. 930 anos depois ele consumou a sua morte física. Por isso, Jesus morreu fisicamente e também ele ressuscitou fisicamente. Com a morte física de Jesus, Jesus declara que é o representante perfeito da humanidade. Com a ressurreição física de Jesus, mostra que aquilo que puniu o homem foi punido, ou seja, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou, amados. Ele disse para Tomé: Tomé, toca aqui na minha mão. O corpo glorificado podia ser tocado. Ele comeu peixe, ele comeu pão com o seu corpo glorificado. Isso significa que quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, ele se assentou com o corpo glorificado. Isso significa que ele representa perfeitamente a mim e a você. Quando o Pai olha à direita, ele vê o seu filho com o seu corpo glorificado. Ele vê eu e você nele, em Cristo. Por isso a Bíblia diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assentados como nós possuímos o mesmo corpo que Cristo. Aleluia! A sua mente é muito material para entender essas coisas, não, né? Eu estou falando de verdades espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma vida espiritual. A vida espiritual governa essa vida material. Onde está o norte, a sua vitória? Onde está o norte, o seu aguilhão? O corpo do homem foi redimido para que o Espírito de Deus habitasse nesse homem e pudesse tocar através de nós as pessoas. Eu e você nos tornamos morada de Deus em Espírito. Nós somos templo do Espírito. Meu irmão, daqui a bilhões de anos você vai estar vivendo. Você vai estar vivendo daqui a bilhões de anos. Você é Espírito, você é eterno em Cristo Jesus. Por que é importante sabermos que a ressurreição de Jesus foi física? Porque o homem foi feito do pó da terra, lembra? E a ressurreição física de Jesus diz que toda a terra será glorificada. Haverá um novo céu e uma nova terra. Por isso que é importante saber que Jesus ressuscitou fisicamente. Tudo isso só tem valor se você crer. Crer é essencial para o homem. Através do crer, nós acessamos tudo. Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. O que cremos é o que molda a nossa mente. Você é exatamente o resultado daquilo que você crê. Não culpe ninguém. Você é resultado do que você crê. Ah, mas a minha mãe no ventre me rejeitou. Você é resultado do que você crê. Ah, mas eu não tive escolaridade porque na época. Você é resultado do que você crê. O que você crê formata, cria o seu modelo mental. Através do crer é que nós acessamos tudo. Ao sabermos, por exemplo, que Deus nos ama, nós precisamos crer. E quando você crê que Deus ama você, quando você crê nessa verdade revelada, você fica livre até mesmo de você. Você se liberta de você mesmo. Esta é a maior liberdade que o ser humano pode obter. Ser livre de si mesmo. Isso leva a pessoa a olhar para Deus e querer ser somente dele. Você diz: eu não sou mais meu, eu sou dele. Porque você se libertou de você. Agora você pertence a Ele. Quando Deus tem liberdade de ser quem Ele é, através de nós, as pessoas poderão ver o amor de Deus, a alegria de Deus,
a compaixão de Deus através de nós. A nossa salvação nos leva a entrarmos no plano de Deus, viver para Ele. Isso que eu estou dizendo, essa é a vida espiritual. Por isso que nós somos espirituais. Deixa eu encerrar. Crer é muito importante, porque nos tornamos daquilo que cremos. O que cremos forma o que pensamos. O que pensamos produz as nossas ações. Crer na verdade me leva à liberdade. Crer na mentira me leva à escravidão. Veja essa verdade. Deus nunca planejou punir o homem por causa do pecado. O homem pecou, aí Deus vai punir o homem. Não. Deus nunca planejou. Nunca. João 3,17 diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não? Deus, quando o homem pecou, Ele quis punir o homem. Sim ou não? Não. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Mas para quê? Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não enviou Jesus para punir ninguém, para condenar ninguém. Deus fez tudo para salvar o homem, salvar da morte, não para punir. O pecado já puniu o suficiente o homem. E somente havia um remédio, um antídoto para livrar o homem da morte eterna. O remédio era Jesus Cristo vir e derramar o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Toda a ação de Deus é para salvar o homem e nunca para punir. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como viver essa vida espiritual? E como? Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora. Portanto, quando? Quando? Agora, já. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Agora já não há condenação. Agora já não há condenação. Meu Deus. Viver pela fé. Viver pela fé é crer e receber que nenhuma condenação há sobre a sua vida. É aceitar viver livre de condenação. Quantas pessoas que estão padecendo de uma doença, uma enfermidade, e vêm falar conosco e dizem: pastor, eu acho que Deus está pesando a mão, porque eu pequei, eu fiz algo errado, eu fiz isso. Deus mandou essa doença. Que visão que essa pessoa tem de Deus? Que visão que essa pessoa tem de Deus? Que Deus é este? Que dá o Filho para morrer, para salvar, e depois manda pragas para as pessoas que têm o Filho. Se você crer errado, o resultado é errado. Que Deus é esse? Aí uma pessoa diz: tem um diagnóstico, pastor, de uma doença muito grave. Mas eu acho que foi Deus que mandou essa doença. Eu perguntei para ele: você está tomando medicamento? Estou, claro. Mas se Deus mandou a doença, você está tomando remédio, então você não está concordando com Deus. Não tinha pensado nisso. Se Deus mandou a doença, não tome remédio. Se você toma remédio, você não está aceitando a doença. Aleluia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Assim como as minhas obras, as suas obras, as nossas obras não são aceitas por Deus para nos abençoar. Não são aceitas por Deus para nos abençoar. Não são aceitas por Deus para nos abençoar. Deus somente nos abençoa por causa da obra de Cristo. Quando você crê na obra de Cristo, as bênçãos são suas. Queridos, quando Jesus na cruz bradou, gritou: tetelestai, está consumado, está feito. Jesus não estava mentindo.
É verdade, está consumado. Você não precisa fazer, você precisa receber o que está feito. Quando você recebe o que está feito, você vive essa vida espiritual. Ao aceitar viver livre de condenação, ao aceitarmos vivermos livres, vivemos a vida que Cristo Jesus nos deu. A vida física de Jesus Cristo é a verdade revelada de que nele, eu e você morremos, eu e você ressuscitamos, eu e você estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, a nossa vida ela é espiritual. Entenda isso. Ela é espiritual. E tudo que você vê foi criado pela palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus e declare. Pegue aquilo que é invisível, a palavra de Deus, e declare. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Eu digo do Senhor, tu és o meu Deus, meu refúgio, em ti eu confio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu que estou plantado junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação própria. As minhas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto eu faço prospera. Declare a palavra, declare o invisível no visível, o invisível no visível, até você ver o invisível no visível. Você é uma pessoa espiritual. Não pense que a sua vida se resume levantar de manhã, trabalhar, voltar tarde para casa, discutir com a esposa, tomar um banho, comer uma coisinha, dormir, levantar de manhã. Não, isso não é vida. Ele te estabeleceu como rei e sacerdote. Ele te estabeleceu para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, domine sobre as aves dos céus, domine o homem sobre os peixes dos mares, domine o homem sobre todos os animais, domine o homem sobre toda a terra. Esse é o propósito dele para a sua vida. Não que você seja dominado, mas que você domine. Ele nos ama, em seu sangue nos lavou e nos purificou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja dada glória para todo sempre. Amém, 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 amém. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com a pausa.